Bom, nessa aula a gente vai conversar sobre a lei da invulnerabilidade ou a lei da proteção vibratória. E como é que acontece isso na prática? Né? Tem uma parte da Bíblia que fala exatamente sobre isso, que é o Salmo 91. Aconselho você a dar uma lida, é um salmo muito bonito. Eu não vou pregar a Bíblia aqui, eu só estou falando da parte científica. Eu trouxe uma parte da Bíblia, mas não estou querendo pregar nenhuma religião, não, só para você entender. Então tem uma parte da Bíblia, Salmo 91, que ele diz assim, né? É, o que habita a sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu descansará. Começa assim o Salmo, né? Então ele fala sobre a proteção, né? Eu não vou falar do Salmo, sei ele todo de cor, mas para não ficar cansativo, né? Mas numa parte do Salmo, que acho que você deve conhecer essa parte, ele diz assim: cairão 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas o mal não se aproximará de ti. Vê, cairão 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas o mal não se aproximará de ti. E o flagelo não se aproximará da tua tenda. Veja que interessante, na época não era casa não, era tenda, né? Flagelo não se aproximará da tua tenda. Aí então você diga, Fernando Feliz, mas isso é muito bonito e tudo, mas qual seria um exemplo prático disso? Bom, eu tenho um exemplo prático, que é exatamente a de Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, ele estava no campo de concentração. Aconselho você a ouvir o audiobook, tem um audiobook de graça no YouTube, você pode botar Em Busca de Sentido, tem um livro também, se você quiser ler. Eu gosto de ir escutando o audiobook no carro, né, sobre o livro que ele escreveu, Em Busca de Sentido. Então eles foram um dos pouquíssimos sobreviventes do campo de concentração. E era engraçado que ele ficava, no final, quando os americanos chegaram, quer dizer, os russos, né, chegaram para libertar eles, né, do campo de concentração. Então aconteceu uma coisa bem inusitada. Os alemães apitaram e disseram: vocês vão ser libertados, venham todos para fora dos barracões, saiam todos dos barracões, né? E aí saíram um monte de judeus dos barracões. E o que é que aconteceu? Quando chegaram no pátio, os nazistas metralharam todos, mataram todos de uma vez, para nenhum deles ser libertado. Sendo que o Viktor Frankl, ele estava no fundo do barracão, ele e mais 5 companheiros, e não ouviram o chamado. Simplesmente ignoraram. Então só sobreviveram 6. De milhões de pessoas do campo de concentração, só sobreviveram 6. E uma dessas 6 pessoas era Viktor Frankl. E depois ele ficou famoso, ele escreveu um livro notável, Em Busca de Sentido. E assim, tudo na vida dele melhorou. Ele foi para os Estados Unidos, se tornou um psiquiatra famoso, viveu até a velhice, teve uma vida extremamente feliz. A pergunta que eu lhe faço é: será que foi uma obra do acaso ele não ter ouvido o chamado, ele ter sido um dos pouquinhos sobreviventes? O que é que fez, o que é que protegeu o Viktor Frankl de ter sido assassinado nessa época? E é isso que eu vou falar com você nessa aula. Então continua aí que você vai gostar. Um grande abraço, muita paz e prosperidade. E continua assistindo a aula que é bem interessante. Bom, nós vamos falar agora da lei da proteção espiritual, da lei da proteção vibratória. E o que é isso exatamente? Para você entender, eu vou começar pelo contrário, explicar quando é que ela não funciona. Então, um dos exemplos bem típicos de que ela não funciona é o exemplo real de uma tia minha, que já é bem idosa, no momento ela tem mais de 100 anos de idade. E o que é interessante, toda vez que a gente vai na casa dela, ela diz: olha, cuidado com o relógio, cuidado com assaltante, tem muito assaltante por aí, não sei o quê. Ou seja, ela tem muito medo. E o medo, ele quebra totalmente a proteção vibratória, deixa a pessoa totalmente vulnerável. Quanto mais medo alguém tem, mais essa pessoa ela é vulnerável a ser atacada, a sofrer ataque, por mais defensiva que ela seja, por mais que ela tenha muro alto, por mais que ela tenha armas, no caso de países, por mais que ele tenha bomba atômica, não importa. Quanto mais medo, mais a pessoa sintoniza com o agressor. Então, o que é que acontece? Essa minha tia, ela tinha muito medo. E o que é que aconteceu? Ela vivia sendo atraída para muito assalto. Então, imagine formas de assalto.
ela já foi assaltada de 8, pelo menos de umas 4 formas diferentes. Imagine, você acha que uma pessoa pode ser assaltada dentro de casa? Ela foi assaltada dentro de casa. Você acha que uma pessoa pode ser assaltada dentro do ônibus? Ela foi assaltada dentro do ônibus. Na rua, foi assaltada na rua também. Então, assim, ela já foi assaltada de várias formas. Tem um outro caso interessante, que é o caso da Beth Russo. Eu aconselho você a dar uma olhada no canal dela. É muito legal, muito rico. Ela fala sobre o Ho'oponopono mágico. Em um dos vídeos dela, ela conta a história real que aconteceu. E é bom essa história dela, essa história que ela conta é muito rica, porque conta exatamente a transição de uma proteção vibratória baixa para uma alta. Então ela estava num padrão vibratório baixo, numa proteção vulnerável. Por quê? Porque ela vivia vendo notícia ruim. Ela vivia vendo notícia de morte, de crime, também estava muito magoada com o chefe dela. E aí o que aconteceu? Um dia ela estava ouvindo notícia de crime no rádio, né? E de repente um indivíduo ele entra com a arma dentro do carro dela e anuncia um assalto. E ela começa a chorar e ele rodar com o carro o tempo todo, né? Com ela, né? Rodando com o carro, fazendo medo a ela e tudo. E chega um ponto que ele pede a ela os cartões dela, do banco. E ela disse que não tinha. Mas na realidade ela tinha, ela mentiu, estava dentro da carteira. Na hora do nervosismo ela mentiu. E aí ele pegou a carteira dela e disse: eu vou olhar esses cartões, eu vou olhar sua carteira. Se acaso tiver algum cartão aqui dentro, isso eles estacionaram perto de um cemitério. Se acaso tiver algum cartão aqui dentro, você fica aqui mesmo nesse cemitério. Eu acabo com você aqui mesmo. Tomara que você esteja dizendo a verdade. E aí, na hora que ele fez essa ameaça, ela aumentou o padrão vibratório dela, ela orou e ela pediu assim: meu Deus, Deus que existe dentro dele, dentro do assaltante. Ela orou para a essência divina dele, né? Meu Deus que está dentro desse rapaz, dessa pessoa, Jesus de Nazaré, acalma o coração dele, abençoa ele, que ele seja inundado de paz, de felicidade, de amor. Resultado: o ladrão, ele vasculhou a carteira dela e não encontrou cartão nenhum. Ele disse: não tem cartão nenhum. Olhou 2 vezes e não viu cartão nenhum. E por 2 vezes o cartão passou em frente ao olho dele, ele não percebeu. E aí, automaticamente, como ela levou o coração em prece, automaticamente ele foi se acalmando. E aí ele parou em um lugar, desceu e disse: dona, me perdoe. Eu estou desesperado porque eu estou sem dinheiro, sem comida, sem nada. Se a senhora puder me arrumar, não estou assaltando não, só estou pedindo. Se a senhora puder me arrumar R$20, eu já me dou por satisfeito. E ela tinha R$20, deu a ele. E aí ele desceu do carro e disse: me perdoe, começou a chorar e foi embora. Mas por que ela levou o padrão vibratório dela? Né? Veja que interessante. Tem um exemplo de uma pessoa com padrão vibratório constantemente alto, que é o Chico Xavier. Eu vou contar a você agora. Comida para as pessoas e tudo, dava conselho, e se formava uma fila quilométrica para falar com o Chico. E uma pessoa que estava na fila, ele viu alguém se aproximar de Chico, um homem se aproximar de Chico. O homem ele trazia um sobretudo, né, um casaco bem grande. Então ele abriu o sobretudo, mostrou alguma coisa a Chico e falou alguma coisa no ouvido de Chico. E Chico respondeu baixinho para ele. E ele saiu em pranto, chorando. O homem saiu chorando convulsivamente. E a pessoa que assistiu isso achou estranho. Disse: como é? O que está acontecendo, né? O homem chega, abre sobretudo, mostra alguma coisa a Chico, depois fala alguma coisa, Chico responde, e esse homem sai chorando. O que é que aconteceu? Quando chegou junto de Chico, a pessoa não conseguiu refrear a curiosidade e disse assim: o que foi que aconteceu, Chico? Que essa pessoa saiu chorando. Aí Chico disse: não foi nada não, meu irmão, foi uma bobagem. Mas o que foi que houve? É porque o irmão estava um pouco perturbado, né? E aí ele chegou para mim e abriu sobretudo e mostrou um revólver, uma arma. E disse assim: Chico, eu vim aqui para lhe matar. E aí eu respondi que seja feita a vontade de Deus para ele. Ele saiu chorando. Vê que interessante, né? Então, imagina isso, né? Uma pessoa chegar para você e dizer: eu vim lhe matar. Normalmente a pessoa se desespera, grita, chama a polícia, né? Mas uma pessoa que está desperta, que é um mestre espiritual,
Ele simplesmente diz que seja feita a vontade de Deus. Pronto, desarma totalmente o oponente, né? Bom, aí talvez você me pergunte: ah, Fernando, isso é muito bonito, muito interessante, mas não é uma coisa prática essa lei da proteção espiritual, porque tem situações onde realmente pessoas muito boas são colocadas ao lado de pessoas muito más, né? Elas são expostas ao mal. Um exemplo bem interessante é o de Jesus, né? Que foi colocado diante de seres humanos, né? Da categoria de um Pôncio Pilatos, de um Caifás, de um Herodes. E aí, como é que se explica isso? Se houvesse realmente essa proteção vibratória, né? Jamais Jesus teria contato com esse tipo de gente, né? É só um exemplo. E aí existe uma outra lei, que é a lei da comunhão energética. E a gente vai falar sobre essa lei mais adiante. Você vai entender por que motivo muitas vezes você é colocado em situações ruins, com pessoas más, com pessoas difíceis, com pessoas negativas, e por que motivo você é colocado ao lado dessas pessoas. Você vai entender isso na próxima aula. Um grande abraço, muita paz e prosperidade.